obrigado também. Continuação do bom culto. Hoje temos algumas ausências, porque é o fim de semana prolongado, então nós começamos o mês de dezembro com 2 fins de semana, que ajudam sempre, às vezes, o povo dos senhores, os cidadãos, a sair um pouco do dia a dia, da vida já de repetição, para se isolar um pouco e voltar com outras energias também e assim terminar o ano. Louvamos a Deus pelas bênçãos recebidas e também agradecemos a Deus o seu cuidado por nós. Queria só transmitir aqui a informação, aqueles que conheceram o pastor António dos Santos, ele acabou por partir para o Senhor depois de 90 e poucos anos de vida. Nos últimos tempos esteve no lar evangélico, nós ainda estivemos lá no mês de setembro, no dia 20 ele fazia anos, então foi bom estar ali com ele, com a família, e foi a última vez que nos encontramos. Eu estive ainda no mês passado, mas ele não estava muito bem, então não cheguei a visitar. Mas é bom pensar naqueles que nos antecederam na fé. A fé cristã também é uma transmissão de fé e de legado. Essa é a responsabilidade que nós temos, como pais, por exemplo, para passar aos nossos filhos o testemunho da nossa fé. Não convertemos os filhos, não temos essa capacidade para o fazer, só Deus pode converter as pessoas, mas nós podemos deixar o testemunho da nossa fé, do nosso amor a Deus, aos nossos filhos, até a graça também de Deus nos alcançar e assim eles experimentarem também a fé que nós, pais, experimentamos. Mas é sempre bom convivermos com os irmãos mais experientes do que nós, na vida cristã, no ministério pastoral. E o pastor António dos Santos foi uma dessas pessoas também que me marcou muito para mim. O primeiro domingo que eu passei aqui em Portugal foi lá na terceira igreja e ele pregou e fiquei logo encantado com a sua capacidade oratória e criámos uma amizade ali também na igreja. E mais tarde, quando ele me convidou para ser obreiro auxiliar do pastor, eu achei um pouco estranho, porque ao longo de 30 e tal anos de ministério eu nunca tinha tido um obreiro auxiliar, não era prática, não sei. Já passaram lá seminaristas, pastor Tomi, pastor Moisés Gomes, tantos jovens daquela igreja, e foi uma caminhada boa, até agora é o fim da sua vida aqui. E para quem quiser participar, portanto, o corpo estará a partir das 16 de hoje, na primeira igreja, Batista de Lisboa, e depois amanhã então haverá um culto de gratidão, louvor a Deus, das 13 às 15, ou às 14, mais 15. Depois então o corpo partirá para o cemitério. Então lembrem-se da filha, da Cristina, e também dos netos, que neste momento devem estar a sentir também saudades já do seu querido. Vamos então para o capítulo 3 da Carta aos Hebreus. A fé é uma experiência pessoal, mas a fé deve ser comunicada, a fé deve ser confessada também. Aliás, por isso é que os que se entregam ao Senhor Jesus Cristo e têm a consciência de que o Senhor salvou-os, o Senhor os salvou, devem professar isso, não é? E nós nos próximos tempos teremos 2 profissões de fé, de 2 candidatas ao batismo. Portanto, vamos orando, a Viviana e também a Francisca estão a preparar-se, estão já na fase final. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos que a fé com o coração se crê e com a boca se confessa, não é? É sempre assim. Por isso é que é necessário esse momento de confissão pública. Nós cremos no nosso coração, mas a Bíblia não nos permite guardar a fé, não é? Nós cremos com o nosso coração convence-nos de que nós já somos de Cristo, mas os outros têm que saber, não é? Então, com a boca se faz a confissão da fé
o testemunho do que aquilo que aconteceu connosco também deve ser conhecido. O autor desta carta, como temos visto até aqui, é alguém preocupadíssimo. Ele está interessado em alertar, exortar os seus compatriotas, aqueles que ainda não tinham caído nesse pecado, para ficarem precavidos e para pedirem ajuda de Deus, para não se deixarem envolver ou influenciar até, e aqueles que já tinham tomado essa decisão. Ele então usa uma linguagem bem forte para dizer que quem faz isso está a crucificar de novo o Senhor, está a desprezar o sangue da aliança que essa pessoa já tinha proferido ou publicamente confessado. Então ele usa uma linguagem muito forte, porque o assunto é sério, e questões de eternidade são sempre questões sérias. Por isso é que não é correto, acho que nem sequer é ético, influenciar as pessoas para aderirem à fé, usar mecanismos, sistemas, estruturas, regras para que a pessoa quase que seja forçada a crer. Não é honesto isso. E infelizmente tem sido feito em grandes campanhas de evangelização, etc., uma manipulação emocional que tem levado muito a tomar decisões sobre as quais não têm convicção. E isso não é correto, porque questões de eternidade são questões sérias e temos que expor a palavra, ensinar, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que o Evangelho seja conhecido e compreendido também, e a mensagem aceite, mas sempre deixar que a questão da conversão é obra do Espírito Santo, porque é ele que regenera, e assim que deve ser. Então o autor já alertou os seus ouvintes sobre o que tinha. Nós, se irmãos se lembram, ficamos no versículo 6 do capítulo 3, portanto estamos no capítulo 3 da carta ou da epístola aos Hebreus, e hoje vamos continuar a partir do versículo 7 e vamos correr até ao fim, versículo 19, como diz o nosso autor. Vou ler então esse texto das Escrituras, os irmãos podem acompanhar também nas suas Bíblias. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais acontece haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de facto, todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres foram ou caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aqui. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pela tua revelação. Obrigado pelas verdades que tu nos transmites através da tua palavra, de modo a servirem de meios de instrução para a nossa caminhada, para a nossa peregrinação de fé. Ajuda-nos, ó Pai Santo, assiste-nos, nós precisamos de ti. Precisamos de ouvir a tua voz e corações sensíveis também para
a aceitar e também a praticar no nosso dia a dia. Fala aos nossos corações, ajuda-me também na comunicação desta mensagem, Pai, na exposição dessas verdades, de modo a ser leal a Ti e também a ser claro na exposição desta Tua bendita palavra. É isso que nós pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o autor continua a sua argumentação. Nós vimos que ele apresentou Jesus como superior aos anjos. Para além de tudo aquilo que é a função dos anjos, eles também foram os instrumentos usados por Deus para comunicar a lei, para transmitir a lei. Nós vemos isso aqui, vemos isso na carta aos Gálatas. Paulo diz, não foi Deus que pegou nas suas mãos e deu a lei a Moisés, não é? A lei foi promulgada, foi dada a Moisés por intermédio dos anjos, não é? Foi escrita pelo próprio Deus. É ato singular ali. Deus se manifestou e diante de uma pedra, de uma rocha, então Deus escreve um resumo daquilo que são as orientações necessárias para o povo de Israel. E nós encontramos nos 10 mandamentos, portanto eram duas tábuas, não é? Duas pedras, digamos assim. Numa primeira pedra era a relação do homem com Deus, portanto, como é que devia ser, os 4 primeiros mandamentos, e os outros 6 mandamentos têm a ver com o relacionamento do homem com o seu próximo. Não é? Então, as duas tábuas, no fundo, eram teológicas e sociológicas ao mesmo tempo. Não é? Quem lida bem com Deus, normalmente vai lidar bem com o seu próximo. E quem não sabe lidar bem com Deus, ou quem não lida bem com Deus, dificilmente vai lidar bem com o seu próximo. Então, se eu coloco Deus no seu devido lugar, eu não vou ter outros ídolos diante de mim. E se eu amo a Deus, reverencio a Deus e dou o lugar que lhe é devido, então eu também vou cuidar de mim, porque sou obra de Deus. Portanto, tenho também descanso, tenho que descansar, tenho que trabalhar, mas não tenho que viver para trabalhar, tenho que trabalhar para viver. Não é? No fundo, aquela lei do sábado ali tem essa função. Jesus explica isso no Novo Testamento, diz que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. No fundo está a dizer que o que Deus fez ao estabelecer o dia de descanso é pensar no ser humano. Ele criou o ser humano com limitações. Portanto, o ser humano não pode trocar isso. É claro que nós trocamos por ambição, por ganância, por qualquer coisa, quase que nos tornamos escravos do próprio trabalho, ao ponto de pessoas morrerem de trabalho. Eles não sabem que em muitas partes do mundo as pessoas trabalham como escravas, não é? Ao ponto de não suportarem mais o próprio trabalho e o trabalho acaba por as matar, não porque essas pessoas quiseram fazer isso, mas aqueles que lucram mais com o seu esforço consideram-nos praticamente como animais que trabalham sem descanso. Então Deus cuidou, e depois do cuidado pessoal, do dia do sábado, então os mandamentos viram agora para o nosso relacionamento com o próximo. Se eu amar a Deus que me criou a mim e criou o meu próximo, então não vou querer usurpar aquilo que é do outro. Vou viver de tal forma, guardando aquilo que é meu, dividindo com aqueles que têm pouco e não invejando com aquilo que os outros têm. No fundo, esse é o resumo. Isso foi pelo ministério dos anjos. E o nosso autor, depois de falar dos anjos e mostrar que há uma diferença abismal, digamos assim, essencial mesmo, entre Jesus e os anjos, porque Jesus é filho de Deus, é Deus, em termos da sua essência, os anjos são criaturas. Então ele vai para Moisés, a figura então que recebeu essa lei. Ela chegou através dos anjos, mas foi recebida por Moisés, foi Moisés que fez chegar essa lei ao povo de Israel. E é um servo maravilhoso, extraordinário. Um homem singular na história da fé judaico-cristã, como nós a conhecemos. Mas o autor faz questão de dizer que mesmo Moisés, embora sendo fiel e cumpriu praticamente, quase na íntegra, toda a missão que recebeu, dizemos quase, porque ele acabou por falhar, como ser humano que era, como prova disso, ele não entrou com o povo para a terra prometida, viu de longe aquela terra, preparou tudo, mas teve que ser o seu adjunto a conduzir o povo até a entrada prometida, para a terra prometida. E o autor explica, e eu quero que os irmãos vejam então o versículo 6, ele diz: Cristo, porém, como um filho, ou seja, contrastado Cristo com Moisés, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim
a ousadia e a exultação da esperança. Há um condicionamento aqui, não é? Se guardarmos. Então, se não guardarmos, perdemos a salvação. Às vezes, as pessoas se precipitam. Já ouvi pessoas a lerem esse versículo que está aqui, não é? Só se guardarmos. E por que a Bíblia chama a atenção? É claro que o triunfo final, a vitória final, não depende do nosso esforço. Mas há uma resposta consciente da parte do crente. Quem salva é Deus, mas o salvo entrou numa relação de aliança com o Salvador. Portanto, há resultados, há atos, há atitudes, há ações que o crente deve realizar, como uma evidência da sua salvação. Atenção, não como causa da sua salvação, não como garantia da sua salvação, mas como prova, como evidência da salvação. Essa é a razão dos alertas bíblicos. Né? Quem perseverar até o fim será salvo. Então, quem não perseverar não será salvo. Então, a dedução lógica é: então, o fim depende da minha perseverança. Não é? Sim e não. Sim, não como causa da salvação. Não, isso não. Agora, como evidência, sim. Portanto, quem não persevera, quem começa e desiste logo, está a provar que no seu interior não ocorreu a verdadeira transformação. E esse é sempre um alerta bíblico. Portanto, é uma forma de Deus dizer o seguinte: olha, tu és salvo, é que a salvação traz evidências externas, traz provas reais. E tu tens que avaliar também a tua segurança. Primeiro, essa salvação deve estar segura, ancorada na obra que Cristo realizou. Mas como é que eu sei no dia a dia? Então há evidências. Aliás, a primeira carta de João tinha esse objetivo. Praticamente, a primeira carta de João é a inspiração que Deus deu àquele apóstolo para mostrar quais são os sinais daquele que é salvo. Alguém pode afirmar que é salvo. Mas como é que ele sabe e os outros sabem? Quais são as marcas identitárias daquele que é salvo? Então João vai escrevendo: quem faz isso, quem pensa assim, conhece a Deus. Quem age assim, não conhece a Deus. Quem age dessa forma é mentiroso, embora professe a fé. Então a primeira carta é um bom lembrete para todos nós, e é o que o autor, no fundo, também está a fazer aqui: mostrar-nos as evidências. Por isso é que a Bíblia usa sempre o se. Eu fiz isso se, porque há promessas de Deus que colocam esse elemento. Mas a verdade que o autor também transmite aqui diz que Cristo é filho em casa, e ele diz: a qual casa somos nós? Não é? E há uma verdade aqui maravilhosa de que nós somos o templo. Não é? O templo, a igreja. Nós às vezes dizemos sem maldade: vamos à igreja. Nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja. Nós vamos ir a um lugar onde essa igreja se reúne e cultua a Deus. Não é? No fundo é isso, essa é a ideia. Mas nós não temos um templo. Por isso é que o cristianismo não é uma fé de templos, de lugares, de peregrinações. Isso não existe. Porque Cristo, Ele próprio, deu o seu corpo como templo, e através de Cristo nós somos construídos, somos colocados como tijolos num templo do Senhor. Nós somos a morada também do Espírito Santo. Isso tudo aumenta a nossa responsabilidade. Não é? Não há um lugar mais sagrado para nós, em termos de espaço, do que o nosso próprio corpo. Isso deve mudar a nossa maneira de pensar. Eu sou o templo. Eu sou a habitação do Senhor. Então, e a igreja do Senhor é o conjunto desses santos que se reúnem. É por isso que podemos dizer que nós já estamos no céu. Paulo diz que nós habitamos nas mansões celestiais com Cristo. Não é? Como é que é possível se nós ainda estamos aqui na Terra? Pois, teologicamente, para Paulo, nós já estamos lá. Não é? Se a cabeça está lá e o corpo de Cristo não falha, não tem membros amputados, então nós estamos com Cristo lá, embora ainda está no carro. E essa verdade também é importante para a firmeza de que a verdadeira salvação não se pode perder. Porque se nós admitirmos a perda de salvação a um verdadeiro crente, o que estamos a admitir implicitamente é que o corpo de Cristo, lá no céu, é um corpo amputado. Ou pode ainda sofrer amputação. Porque se um sábio perde, se fosse um dedo, então o corpo de Cristo está ali, mas a mão está sem um dedo. Não é? Uma imagem até quase que horrível. Então isso mostra claramente que para Paulo e para os apóstolos a firmeza da salvação, a certeza da salvação é uma garantia, porque nós fazemos parte do corpo, mas aqui a ideia é mais
de uma casa e nós pertencemos a essa casa aqui. Então o autor vai agora citar um dos salmos que ele mais cita durante a sua escrita aqui. É o Salmo 95. E o Salmo 95 foi escrito, e eu vou pedir aos irmãos rapidamente para lerem comigo. Esse salmo foi escrito, no fundo, para chamar a atenção dos israelitas a um episódio que aconteceu lá durante a peregrinação. Não é? Portanto, o texto, a história aconteceu em Números 14. Os irmãos verão que Números 13 e 14 são, portanto, experiências muito amargas na vida de Israel durante a sua peregrinação. E o Salmo 95, no fundo, acaba por ser uma música, uma canção composta com base naquela história para que o povo cantasse durante o culto, ou nos cultos, para que não se lembrassem daquele episódio. Aliás, foram 2 episódios ali. Primeiro, os 12 irmãos de Moisés ficaram aborrecidos com ele, porque se tinha casado com uma mulher egípcia, não é? Então a irmã e o irmão ficaram muito, falaram mal de Moisés, e Deus veio para defender o seu servo, disse que vocês não podem fazer isso, e até nós sabemos que Miriam, ou Maria, não é hebraico Miriam, acabou por ficar leprosa também, por causa daquilo. E logo o capítulo seguinte, não foi só uma oração dos 2 irmãos, agora é todo o povo, não é? Estava com dificuldades e começou a desprezar tudo aquilo que Deus tinha feito a ele. E porquê que eles desprezaram? Por causa dos espias. Não é? Antes de chegar, então, Moisés manda espias para irem vigiar a terra, não é? Uma equipa de serviço secreto para verem. E chegaram lá, 10 e voltaram. Alguns deles disseram, não, aquilo ali é impossível. Não é? Só 2 pessoas, Josué e Caleb. Aliás, Josué não era chamado Josué, aquele nome de Josué foi Moisés, que lhe deu, o seu nome era Oseias, e o resto da equipa do serviço secreto disseram, não vale a pena, nem vamos desistir. É uma terra de gigantes, pessoas são grandes, fortificadas, então não vamos conseguir. Não é? E essas 2 pessoas estão dizendo, não, na verdade as pessoas são bem formadas, não é? Vimos ali pessoas mesmo que nós nem sequer nos podemos comparar. Mas como Deus prometeu, nós vamos lá e vamos conquistar a terra. Não é? E houve ali uma divisão, só que aqueles outros espias acabaram por influenciar mais a população do que a maioria. E Deus fica aborrecido. Disseram, olha, os espias foram ali para 40 dias. Uma missão de espionagem de 40 dias. Por causa da dureza do coração do povo, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Então, cada dia que os espias gastaram lá naquela terra equivaleria a 1 ano de peregrinação, e até que morresse aquela geração de adultos que tinha colocado em causa a bondade e a graça de Deus. Então são capítulos terríveis ali, e Deus fica muito aborrecido. Aliás, é também nessa passagem que Deus diz a Moisés, eu vou matar toda essa gente. Eu vou continuar contigo, mas essa gente é gente que não agradece. A ingratidão é terrível. A ingratidão está muito ligada à incredulidade, como o autor aos Hebreus vai provar. Uma coisa leva a outra, sempre. E o povo foi muito ingrato. Deus libertou do Egito, tratou, cuidou, fez milagres, mas numa circunstância difícil, eles estavam prontos a colocar em causa tudo aquilo que Deus tinha feito até aquele momento. Nós somos assim. Diante de tanta bondade de Deus, mas surge uma dificuldade na nossa vida, colocamos em causa tudo aquilo que Deus fez. Ou Deus ou uma pessoa. E nós somos fáceis, rápidos a esquecer o bem que nos foi feito diante de uma dificuldade ou de um mal, e eliminamos tudo aquilo que nos foi feito no passado. E o povo fez isso. Por isso é que o salmista escreve este cântico, que era um dos cânticos mais cantados em Israel, para, no fundo, proteger o povo, de modo a não cair na incredulidade e também na amargura. O Salmo 95, eu só vou ler a segunda parte. Versículo 7, de 1 a 6, no fundo é engrandecer as obras de Deus. Deus é o rochedo, vamos cantar ao nosso Senhor, mas há um alerta a partir do versículo 7.
Diz assim: Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia de Massá. Portanto, essa história ficou tão cunhada na história de Israel. Nunca se esqueçam disso. Quando surgirem dificuldades na vossa vida, não ignorem que até aquele dia foi Deus que vos guardou. Quem ignora tudo está a ser incrédulo e ingrato ao mesmo tempo. Portanto, não copiem aquilo que os nossos antepassados fizeram lá em Meribá. E o texto continua. O que é que eles fizeram? Diz no Zeto: quando vossos pais me tentaram, agora é o próprio Deus a falar, né? Pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É esse texto, é esse salmo que o autor aos Hebreus tem em mente, e é com base nesse salmo então que ele vai alertar os seus ouvintes. Voltamos agora à carta aos Hebreus, então ele cita no versículo 7, não é? Cita, é interessante que quem escreveu o salmo é um homem, mas para provar que aquele salmo foi inspirado por Deus, vejam o que diz o versículo 7, diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, não é? É isso que faz com que nós digamos que a Bíblia é a palavra de Deus, tem a origem divina. Foi escrita com tinta humana, com letra humana, mas a mensagem é mensagem divina. Portanto, mas foi Paulo, foi apenas um homem que escreveu. Pois, ele foi um instrumento das mãos de Deus. Mas a palavra foi confirmada como inspirada, porque vem do próprio Deus. E o que é que o Espírito Santo diz? Não é? Através do Salmo 95. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Exatamente, né? Literalmente ele está a citar o Salmo 95. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram o coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Mais uma vez, ele está a citar: assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E esse ponto aqui é importante, para entendermos a doutrina de sábado. Não é? Há alguns irmãos, crentes evangélicos, ainda se incomodam se nós, cristãos, por exemplo, fazemos mal em cultuar no domingo e não no sábado. Quando toda a linguagem do Antigo Testamento é sábado. Não é? Deus tinha dado sábado. Hoje há uma grande discussão entre os grupos evangélicos e o adventismo do sétimo dia. Já houve até grupos que voltaram a cultuar no sábado em vez de domingo. E toda aquela história que os irmãos conhecem, que o domingo só foi considerado dia de culto muito mais tarde, depois de Constantino, etc, etc. Não é verdade. Não é verdade isso. Basta ler o livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos verão que, com o passar do tempo, com a saída dos judeus cristãos do templo, das sinagogas, todas as reuniões mencionadas são escritas como no primeiro dia da semana, sempre no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é domingo, de facto. E isso não foi uma história ou um desvio tardio, não foi novo a partir dali. E a razão foi simples. Primeiro, foi histórica, no sentido que já não havia lugares nos cultos do sábado, mesmo para os próprios judeus. Portanto, e a outra razão básica, fundamental, é a ressurreição de Cristo. Por isso é que esse dia é chamado o Dia do Senhor. E todas as recomendações dos apóstolos, os irmãos verão que não há nenhuma recomendação no dia do sábado, propriamente dito. Será que quando se reuniram no primeiro dia da semana, quando estavam juntos no dia do Senhor, então Deus fez isso e aquilo. Então a igreja passou a reunir-se assim. Claro que alguns cristãos judeus guardavam o sábado, não trabalhavam no sábado e cultuavam no domingo, no primeiro dia da semana. Faziam as duas coisas. Mas para os crentes gentios já não foi necessário, portanto, isso, e os apóstolos foram orientados nesse sentido. Então o autor, no fundo, está a dizer que Deus tinha um descanso. Qual era o descanso aqui? Era geográfico. Era entrar na terra prometida e desfrutar daquilo tudo, finalmente respirar fundo e sair da opressão. Porque até ali o povo de Israel nunca tinha sabido o que ia ser um povo independente. Sempre estiveram debaixo de forças opressoras, e nesse caso do Egito. Mas havia uma promessa de um dia em que chegariam à terra e livremente então podiam cultuar o seu Deus. Esse era o objetivo da libertação. Então, só que alguns não iam entrar. E Deus, furioso,
irritado, indignado com o povo disse: estes não vão experimentar o meu descanso que eu tenho para eles, o meu Shabbat. Podia ser um dia, mais tarde foi uma semana, depois até houve um ano chamado ano sabático, etc. Porque o que está por detrás não é necessariamente as 24 horas, mas o significado por detrás, descanso. Há um tempo de paragem. Tens que confiar que Deus é que cuida de ti. Trabalhar como se fosse um cavalo todos os dias, a todas as horas, como se a tua vida dependesse do teu esforço, é não reconhecer o teu Criador. Esse era o princípio. Tens que parar um pouco para refletir. Estar em família, estar em culto, mas a ideia era: pare do trabalho normal, porque Deus vai continuar a cuidar de ti. Não é? Também é benéfico para o corpo, mas o propósito teológico foi este. Não é? A tua vida, tu participas, mas ela não depende completamente de ti. Mesmo quando tu descansas, aliás, no Salmo, nós Salmos 127 diz: Deus cuida dos seus até quando dorme. Ele não está a priorizar o sono, a preguiça, mas está a dizer, mesmo quando estão inativos, Deus continua a cuidar deles, mesmo no sono. Não é? E essa é a ideia bíblica. Então o autor continua e rapidamente, vamos. Tende de cuidar, versículo 12, irmãos, jamais acontece haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Veja a preocupação dele. Quando a gente começa a murmurar, a reclamar demais, isso vai levar paulatinamente à incredulidade, até ao ponto de não conseguirmos ver mais nada de positivo que Deus já fez na nossa vida. E a nossa fé se afunda a partir daí. E ele está a dizer: cuidado, irmãos, eu estou a alertá-los para que não haja em vós um perverso coração. Um coração que já está fora de regras, de orientações, um perverso. Não é? E ele usa essa palavra forte para exortar. Pelo contrário, exortai-os mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje. O tempo bíblico, o tempo da salvação, o tempo da adoração é hoje. Não espero amanhã. Hoje não consigo, hoje não estou disposto, vou fazer isso amanhã. Não, para Deus o dia é hoje, porque amanhã pertence a Deus, como se diz. Ou seja, nós não sabemos. Tudo tem que ser feito hoje. Então ele diz: é preciso uma exortação. Exortai-vos uns aos outros. Irmãos, essa é a razão e a bênção da igreja. Não há espiritualidade equilibrada e sadia de forma isolada. Não existe isso. Os heróis da fé, os solitários da fé, isso não funciona na perspectiva bíblica. A fé é uma experiência pessoal com Deus, mas ela é sempre vivida num contexto coletivo. Porque ninguém é completo, ninguém sabe tudo, ninguém pode tudo. Então, uns aos outros, podemos ajudar-nos e também continuar a caminhar. O dia é hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Não é? É sempre assim. Dúvida, pôr em causa aquilo que Deus fez, ignorar todo o bem feito no passado, pouco a pouco o nosso coração vai ficando duro, até o ponto de dizer: Deus já não faz parte aqui. Eu vou resolver as coisas a minha maneira, porque quem cuida da minha vida sou eu e não Deus. Mesmo que não assumamos, mas o nosso coração pode nos levar a esse estado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo. Ele já tinha dito que nós fazemos parte do edifício, do corpo, da casa. Nós já somos participantes. Se de facto guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Por que é que eu estava a usar essa linguagem? Porque essas pessoas que agora estavam desviadas no passado professaram crer em Jesus. Professaram seguir o caminho e o Salvador. Agora estavam a rejeitar. E eu disse: cuidado com isso. Então, se nós já fizemos uma profissão externa, então temos que manter isso, o coração tem que estar ligado também à profissão. Mais uma vez ele diz: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, ele então pergunta: quais são as pessoas que não entraram? Quais são as pessoas que sofreram consequências? No fundo, ele está a querer dizer o seguinte: vocês acham que todas aquelas pessoas que saíram do Egito, que viram os milagres, quando Deus castigou, quando Deus agiu, ou quando Deus impediu que muitos não entrassem, acham que aquelas pessoas vieram de outros povos? Não. Faziam parte do grupo. É isso que Paulo vai dizer no capítulo 10 da carta aos Coríntios. Dizem: todos estavam lá, todos viram os milagres, todos participaram, mas alguns não entraram. Por quê? E Paulo vai dizer: por causa do endurecimento. E o autor aos Hebreus aqui está a dizer a mesma coisa. Cuidado, irmãos.
Também a nossa vida cristã não deve depender essencialmente do coletivo. Não há experiência cristã saudável solitária, nós precisamos da comunidade, mas a comunidade não deve ser a base principal da nossa experiência. Esse é um outro erro, é cair no outro lado. Há pessoas que só vivem na igreja. Eu lembro-me de um jovem, era curioso, há quase 30 anos, 20 e tal anos, e ele era um rapaz que gostava muito dos acampamentos. Então, assim que chegava no dia da queima, no dia da fogueira, lá à noite, antes do fim de cada acampamento, ele ficava excitado, já perguntava quando é que é o próximo acampamento. Então, durante todo o ano, ele praticamente só vivia para... Não, havia ainda um encontro de jovens, acho que 5 de outubro. 5 de outubro, então. E ele, 5 de outubro, só falava do próximo acampamento. Para ele, a vida entre os intervalos não existia. Esse é o tipo da minha espiritualidade. E eu falava com ele com toda a sinceridade. Qualquer coisa que está errada. E se por alguma razão o acampamento desaparecesse? Então, a Bíblia chama a atenção para o equilíbrio que precisamos aqui. Há pessoas que só leem a Bíblia quando estão com os outros, só oram quando estão com os outros, ou na refeição com os outros. Quer dizer, a sua espiritualidade é essencialmente coletiva e não pessoal. É um erro fatal. A nossa experiência tem que ser a nossa experiência individual com Deus. O nosso convívio comunitário é a consequência dessa experiência de cada um de nós. É assim que uma igreja saudável funciona. Senão só viveremos de festas em festas, de encontros em encontros. Por isso é que muitas congregações saturam os crentes. Há atividade na segunda, há atividade na quarta, há atividade na quinta, há atividade... É reuniões que nunca mais acabam. É pessoas quase que não têm descanso pessoal, porque isso é visto como espiritualidade. E essas pessoas sozinhas não fazem nada. Mas muito ativas quando estão com os outros. Temos que equilibrar as coisas aqui. É uma bênção fazermos parte de uma congregação e vivermos as bênçãos de uma casa, de um corpo só. Mas isto tem que ser sempre visto como consequência lógica. A nossa relação com Deus não depende. Mesmo que, por alguma razão, fôssemos para a prisão ou fôssemos isolados de todos no deserto, a pergunta é: nós continuaríamos com a nossa espiritualidade equilibrada? Porque se ela dependia dos outros, então vai haver um fracasso. Mas se nós já estávamos habituados a orar, a ler a palavra, a disciplinar-nos pessoalmente, vamos sentir falta dos outros. Mas a nossa espiritualidade ficará mais forte ali, até pelo facto de não termos outros. O autor então termina, ele diz que Deus ficou muito aborrecido, continua a descrever a história. Ele diz aqui: quem foram, então faz essas perguntas finais, com as quais também vou terminar. Ora, quais os que foram os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de facto, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Estavam lá no grupo. Não importa. Alguns, se calhar, dissessem: eu sou israelita, tenho sangue judeu. Portanto, essas coisas não vão acontecer. Mas o autor está a querer dizer: eles faziam parte do grupo. Tinham familiares entre si. Alguns pais que morreram, alguns avós que morreram, tinham filhos e netos pequenos, que entraram e eles não entraram. Não importavam os laços familiares que eles tivessem. E contra quem se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, não é? No seu shabat que eles estavam a preparar, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Começou com murmuração, insatisfação, pouco a pouco foi elevado até o endurecimento, até a incredulidade. E lá em Números está. Não, nós não acreditamos. Preferimos voltar ao Egito. Estávamos melhores. É mesmo assim? Vocês morriam no trabalho. Eram pisados. Alguns filhos nasceram, eram mortos quando nasciam. Tudo isso. Comiam, acordavam com tijolos na mão e dormiam com tijolos na mão, sem refeição em condições, e dizem que estavam melhores lá do que aqui. Mas que tipo de ingratidão é essa? Deus já fez tanto e vocês viram. Irmãos, Deus tem abençoado as nossas vidas. E nós somos responsáveis diante dele pela forma como reconhecemos e agradecemos aquilo que ele faz. E vamos prestar contas. Já hoje, aquilo que fazemos hoje, tantas bênçãos. Muitos de nós têm saúde aqui. Tem trabalho. Quando fizer frio, tem onde
se esconder e dormir. Há muita gente nesse mundo que não tem. Vejam o que está acontecendo no nosso mundo. Há crianças que brincam na rua, apanham comida no lixo, não sabem onde vão passar a noite. Não é preciso ir para outros países. Aqui no nosso país, para lá perto de Martim, vamos encontrar pessoas que vivem quase como nós, mas à noite têm que apanhar cartões para colocar no chão como cama, porque não têm nem condições para comer, muito menos para pagar uma casa. E nós temos pouco mais do que eles têm. A Bíblia, o que é que nós fazemos com aquilo que Deus nos dá? Quantas vezes agradecemos? Podemos abrir o nosso frigorífico, às vezes está cheio. Às vezes até queremos colocar mais coisas, mais espaço. Mas há pessoas que nem sequer frigorífico têm. E quando têm, chegam a água, só sai fumo. Ou vapor. Mas depois de uma pequena dificuldade, nós colocamos tudo isso em causa. O autor está a dizer, não façam isso. Esse é um exemplo do passado. Que Deus, de facto, nos dê corações cheios de fé. Que Ele nos dê coragem para enfrentar as dificuldades. Força para enfrentar o desafio do dia a dia. E gratidão ao coração. Para dizer que Ele cuidou de nós até aqui. Não vai falhar praticamente. A dificuldade pode estar lá. A Bíblia não nos manda ignorar. Mas olhar para as dificuldades. Meu Deus, a sua misericórdia dura para sempre. Eu acredito nisso. Irmãos, vamos terminar nosso culto com a ceia. Vou pedir o irmão João. Para nos ajudar. Este é o último culto de ceia de 2025. Próxima vez que estivermos reunidos para tomar a ceia, já será no próximo ano, se Ele nos permitir chegar até lá. Mas o dia para celebrar e para agradecer é hoje. O dia do Senhor é hoje. É para agradecer, para louvar, para entregar o coração. Tudo hoje é o dia da salvação. E vamos então louvar ao nosso Deus. Acho que temos uma música aqui. Sei que nada sou. Vamos cantar a capela. Você vai nos dar o tom. Vai ser um tom mais equilibrado. Sei que nada sou e de pó eu nasci. Conheço os meus